Salve, salve família Massa Soberana, boa noite pra vocês. Hoje live pesadíssima com um cara que é o quê? Médico, diretor esportivo, como ortopedista, ele passou por Bragantino, Guarani, foi consultor médico e de gestão na Parmalat do Brasil, 2 anos no Japão como consultor médico do Kashima Reysol e Verde Kawasaki. Também passou por Curitiba, Santos, Avaí, se tornou conselheiro vitalício do São Paulo em 2013. Em 2015 foi coordenador do futebol feminino no Brasil e em 2016 ele retornou ao São Paulo. Estamos falando dele, Marco Aurélio Cunha, cara. E para a bancada de hoje a gente tá trazendo aí dois pesos pesados. Emerson, da Tiro de Metas, e também Daniel Perrone, cara. Pra gente tá falando com essa fera aqui, desvendando muito mistério, trazendo aí pra você, torcedor, a verdadeira fase aí do São Paulo, né? Esperar o pessoal tá entrando aí, 8 horas em ponto. Essa live aqui é um patrocínio aí da Casa de Aposta, Aposta Ganha, Pico Esporte, tá? Vamos pra cima que hoje o tempo ruge. Amanhã tem São Paulo e Palmeiras pela Copa do Brasil e a gente tá trazendo esse pessoal pra tá falando do clássico, falando da situação do São Paulo. Vou tá chamando o pessoal aqui já, tá? Convidar o pessoal aqui. Boa noite, Érica tá com a gente aqui, Comando Feminino Tricolor, forte abraço para as meninas aí. Emerson, vamos chamar o pessoal. Perrone, Daniel Perrone, e a gente vai atrás do doutor. Boa noite, pessoal. Como estão? Boa noite. Bem, estão me ouvindo bem aí? Boa noite, ótimo. boa noite. Boa noite. Tudo bem, Perrone? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, tudo certo. Ouvindo bem aqui. Maravilha. Caramba, faz tempo que a gente não faz uma live junto, hein, Perrone? Pois é, né? Mas agora deu certo. Bora. E é uma live ainda pré-Copa do Brasil, então, putz. Nossa, pesado, hein? Deixa eu chamar o doutor Marco Aurélio aqui já. Prontinho. Boa. Eu não manjo muito de Instagram, não, mas vamos que vamos. É meio complicado. Já mandei o convite para ele. Só pegar e aceitar. Mandar um. Maravilha. Ô, Perrone, aproveitar já te fazer uma pergunta enquanto o Dr. Marco Aurélio está entrando aí. Como é que tá a sua expectativa para amanhã? Tá confiante, cara? Tô confiante. Não vai ser nada fácil. Acho que, aliás, vai ser bem mais difícil do que das outras vezes. Mas, assim, tô confiante aí no resultado bom no Morumbi. E lá no Allianz a gente vê. Eu tô confiante, cara. Eu acho que o momento do São Paulo, para mim, tá melhor que o do Palmeiras. Os caras tá 4 jogos sem ganhar, os caras já tá em crise. Meu Deus, que é isso? Esses caras não aguentariam torcer pro São Paulo nem 6 meses. É impressionante, cara. E os caras reclamando. Pessoal. Vai ter alguns desfalques importantes, o Palmeiras, né? Zé Rafael não vai, o Rony não vai também, né? O Arthur não pode porque já jogou pela Copa do Brasil. Então, quer dizer, a gente também tem alguns desfalques, mas não sei, cara, vamos ver. Eu acho que, assim, jogo de mata-mata, o Dorival Júnior, ele é muito inteligente para jogar. A única coisa que eu acho é que a gente tem que ganhar esse jogo. Não importa se é de 1-0, mas tem que ganhar, né? Eu acho que empate para a gente é complicado, mas 1-0, eu acho que dessa vez, se ganhar de 1-0 para mim, tem chance de classificar lá. O Dorival sabe jogar muito mata-mata, né? Eu concordo com você. Acho que a obrigação do São Paulo é tentar o resultado no Morumbi. E os desfalques do Palmeiras espero que façam falta. Porque o Palmeiras tem muito mais qualidade de elenco que o São Paulo e o Palmeiras está há muito mais tempo treinado que o São Paulo. Então, espero que esses desfalques do Palmeiras façam falta, né?
realmente dentro de campo. E espero que os nossos desfalques não nos façam falta, como aconteceu contra o Fluminense. A gente jogou sem o Caleri, sem o Caio, sem o Beraldo, sem o Michel Araújo, e foi intenso em cima do Fluminense durante todo o jogo. Então, é essa a expectativa que eu tenho. São Paulo seja intenso contra o Palmeiras durante todo o jogo e fazer o que não fez no Campeonato Brasileiro, que é gol, né? Contra o Palmeiras, se você não faz gol, é quase certo que você vai perder. Exato. Eles jogam muito no erro, né? E o São Paulo, às vezes, comete alguns erros assim gravíssimos e não pode errar. Você falou muito bem, errar contra o Palmeiras é fatal, porque a qualidade técnica dos jogadores são bem superiores aos que nós temos hoje. Então, se errar, os caras guardam. Essa é a grande diferença. Eu tô me apegando no bom momento do Caio Paulista. Eu tô me apegando até nessa ascensão aí do que vem jogando bem o Alan Franco, apesar de ter essa dificuldade da bola aérea, né? Tem muita dificuldade na bola aérea, mas ele vem crescendo três boas partidas, né? Que ele entrou bem pelo São Paulo, que era um cara que acho que causava calafrios, né? Na torcida do São Paulo, vem melhorando, principalmente naquele aspecto de zagueirar, né? Era aquele cara que chegava muito com carinho, muito com amor, parece que o cara acordou, tá começando a zagueirar, chegando junto nos atacantes, mudou o estilo de jogo dele também, né? Se não, também, um cara daquele lá, daquele tamanho, cara, pelo amor de Deus, tem que chegar junto. Minutinho só, não tá conseguindo entrar. Não tá conseguindo entrar? Não. Ele tem Instagram, né? É. Não, mas é simples, pô. Só aceitar o convite e já era. Entra direto. Marco. É simples, né? É facinho, cara. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá aposta. Conversando com ele, ó. Qualquer coisa pede para ele dar uma reiniciada aí no celular. Porque é simples, é só você clicar para aceitar o convite e já entra. Qualquer coisa dá uma reiniciada, pode ter acontecido alguma coisa, né? Aí pode ser que não esteja conseguindo. Então, o que eu estou gostando também, Perrone, é do Juan. O Juan vem entrando muito bem nas partidas, né? Tem uma característica, lógico, que bem diferente do Caleri. Caleri vai fazer muita falta, mas é um jogador que tem bastante mobilidade também, né, cara? Se tiver bem no jogo, eu penso assim, se ele entrar bem e se principalmente o Rodrigo Nestor tiver numa noite legal, uma noite bacana, eu acho que a gente tem de tudo para ganhar o jogo. Porque a gente depende muito do Gabriel Neves, do Rodrigo Nestor, que tem aquela qualidade no passe e tal, dos caras jogarem. E o Rafinha também. Acabou de entrar aqui, cara. Deixa eu colocar ele aqui já. Agora ele já tá aqui. Aqui, ó. Já vou colocar ele. Só aceitar aí, doutor. Aê, pô. Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Uma grande honra ter você com a gente aqui. Muito tempo caçando o senhor para fazer uma live. Hoje eu capturei o senhor. Prazer, não tem nenhuma dificuldade. Às vezes a gente tem coisas aí, compromisso, mas hoje foi um dia bom e tá tudo tranquilo. Segunda-feira é mais difícil, tem o meu consultório, ontem tive um encontro, hoje tive um almoço, mas agora tá tudo bem. Boa. É um prazer estar com todos vocês aí. Prazer é nosso, doutor. Às vezes. Emerson, mete o pau no gato aí que eu tô rejeitando aqui. Vamos começar leve com o doutor Marco Aurélio Cunha, né? Depois a gente vai para as mais pesadas, para ele já ir... Hoje é um dia de nada pesado, né? Hoje é véspera de clássico, nós temos que ajudar o nosso time a superar as dificuldades, eventuais limitações, e ajudar a equipe a ultrapassar o Palmeiras amanhã em casa, e daí criar uma boa expectativa para o jogo da volta. Aê. Bom, então vamos lá. É exatamente isso que eu queria conversar com o senhor, doutor. Qual que é a sua expectativa
para essa, não vou nem falar a questão só do jogo de amanhã, mas para essa classificação do São Paulo na Copa do Brasil, o que o senhor espera do São Paulo, do jogo de amanhã? Né? O senhor está confiante nesse momento que o São Paulo está vivendo? Acho que está vendo um bom momento, mas a sua perspectiva? Olha, a Copa do Brasil é sempre mais difícil por conta do mata-mata, do lado emocional. Não tem recuperação. Se perder uma jogada, se tiver um jogador expulso, tomar um gol bobo, né? Qual foi o jogo que aos 3 minutos alguém tomou um gol e ficou difícil? Toda hora tem uma situação dessa. Então, errar pouco. Na verdade, grandes jogos, você tem que errar pouco. Pega a nossa seleção lá contra a Croácia, né? Uma infelicidade, tomou a bola nas costas, bate no joelho do zagueiro, do Marquinhos, desvia do Alisson, gol, pênalti, perdendo. Tudo que foi planejado, 1 ano e meio, 2 de trabalho, foi tudo embora numa bola desviada. Então, no futebol, eu vou deixar uma mensagem para você. Você não tem controle sobre o jogo. Nenhum treinador tem controle sobre o jogo. As pessoas, o treinador, ele tem um joystick assim, sabe? Que ele aperta assim e vai saindo o que ele quer. Não existe isso. O treinador, ele tem um plano de jogo, ele treina a semana, ele tem jogadas, ele tem ocupação de espaço. Mas quem decide o jogo é o atleta, é o jogador, é a sua tranquilidade, é a sua presença de espírito, é o seu poder de frieza, decisão. É isso que faz ganhar jogo. Não tem mágica para ganhar jogo. E, obviamente, equipes melhores têm mais chance de ganhar de equipes menos qualificadas. Eu acho que São Paulo e Palmeiras, pela tradição, pelo momento, são equipes equilibradas. O Palmeiras tem uma pequena vantagem pelo histórico recente, que não entra em campo a cada jogo. Ele é um histórico que capitaliza para você esperar algo mais difícil. Mas cada 90 e tantos minutos, hoje 100 minutos de jogo ou mais, é uma história nova, que se renova. Você não tem aquela coisa assim, olha, nós vamos ganhar porque o Rafinha vai cruzar ali. Não existe isso. Né? A gente tem organização, planejamento, esforço, uma zaga que se comporte bem. Aí você decide o jogo nos detalhes. Tem ainda um monte de coisas que são além do nosso desejo. Arbitragem, clima, chuva, né? Enfim, tudo isso que é uma coisa que pode mudar um jogo. Eu acho que o São Paulo tem toda a condição de passar pelo Palmeiras amanhã. No Allianz vai ser, claro, mais difícil, mas você leva para eles a dificuldade. Já tivemos uma vantagem, não tivemos mantê-la. Agora nós vamos manter a vantagem. E até se não ganhar, não é ruim. Porque às vezes também começa a se atirar o ataque, atirar, fazer tudo para ganhar o jogo. Tenho assistido muito jogo, eu adoro futebol, assisto Série C, assisto Série B, né? Sábado à noite e tal. Então, vejo, o time que joga para ganhar a qualquer custo é o que perde. Então, às vezes, um empate que aparentemente é ruim, você joga a responsabilidade para outro jogo, pode ganhar ali, pode decidir nos pênaltis. Então, é mata-mata. Mata-mata não tem prognóstico garantido de nada. Então, o São Paulo tem as mesmas condições do Palmeiras nessa decisão. Boa. Vai lá, Perrone. Salve, salve, doutor Marco, tudo bem? Falamos na última semana, né, lá no Conafute. Queria conversar contigo e indiretamente conseguir, né, através dos meninos aí que me convidaram também para essa live, né? Mas seria ótimo. Eu já falei para você naquela época que faria, com o maior prazer, muita admiração por você, os seus livros, tudo que você faz e a sua dedicação. Então, é importante a gente ter tudo isso e não perder o senso crítico, né? Tá bom, tá ruim, tá ruim. As pessoas não gostam de serem criticadas, de apontarem alguns defeitos em algum trabalho, mas eu nunca deixei de ouvir algo que eu precisava, alguma coisa que não estava bem. Sempre dei ouvidos a jornalistas. Quando eu digo dar ouvidos, não é ceder espaço no sentido de decisões, mas ouvir as ponderações de todos. Eu acho importante, né? Então, você é muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, eu quero explorar muito a sua história, né? Sua experiência no futebol, que eu acho isso
uma das coisas mais interessantes, né? A gente sempre pegar de quem já teve muito tempo por lá, né? Trabalhando diretamente com seres humanos, né? Os jogadores são seres humanos. E queria explorar muito isso de você. Na questão do diretor de futebol, tá? Do cargo de diretor de futebol. O que para o senhor é o principal ou são as principais virtudes de um bom diretor de futebol hoje, nos dias de hoje? Porque nos dias passados você tinha outros predicados, mas faz uma comparação entre o passado e hoje num diretor de futebol. Bom, hoje as coisas mudaram muito. Se empregou muita gente com o título executivo de futebol, né? Eu fui executivo de futebol recentemente aí do Avaí, infelizmente ganhamos o que pôde ganhar, Campeonato Catarinense, subir a equipe, né? Subimos, né? Então, o que você tem que primeiro é não dever para jogador nenhum problema. Não é o fato de dever dinheiro, lá no Avaí devia 4 meses. Só que a conversa era uma conversa adulta, olha, vai ser assim, 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 e se a gente não ganhar, não tem como pagar. E aí a gente falava a verdade, não ficava, sabe, atravessando a rua, tá devendo pro cara, atravessa a rua, né? Você falar a verdade, você não mentir publicamente, você não desviar o foco do problema. Eu tenho problema, eu vou tentar resolver, chegar para o atleta, ó, é assim, 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 nós vamos resolver dessa forma, eu peço a sua ajuda, e quando você pede ajuda, você já está devendo, né? Mas o importante é o jogador de futebol não ter motivo nenhum para cobrar do clube. Quando você deve para o jogador de futebol, deve qualquer coisa. A concentração não está boa, o voo foi muito ruim, o material não é adequado, o departamento médico não está suficiente. Aí você cria todos os subterfúgios para o atleta falar, ó, também, olha aí, tal. Então, você dá argumentos para ele, argumentos verdadeiros, reais, e ele acaba sendo vítima dessa história. Então, é importante não dever nada, não é dinheiro só, não dever nenhum tipo de problema para o atleta. E ele saber que pode confiar em você, saber que tem hierarquia, que a hierarquia prevalece. Aliás, eu aprendi isso com o Parreira. Parreira é uma figura fantástica, até recentemente falamos. E ele fala assim, a hierarquia tem que prevalecer. Um jogador mais velho tem que prevalecer sobre o mais novo. Não é privilégio. Não é privilégio. Cara, o cara é rodado. Vamos lá, o Miranda. O Miranda é um cara rodado. O Miranda tem que ser, na minha ótica, o capitão do time, quando está em campo, né? No caso agora está o Rafinha lá, pode ser ele. Mas também tem que ter história, trajetória do clube. Então, sei lá, hoje, Caleri pode ser capitão do time. Daqui a pouco, o Rafael está tão bem que pode ser Tem que ser por participação, por comunicação, por exemplo. Não dá para você ter um capitão que é exemplar, que está à noite e tal, não pode. Então, são essas pequenas coisas que vão formando uma construção moral do time. O time te respeita. Você vai viajar com o cara, você brinca, dá risada e tal, mas agora é sério. Então, acho que isso que faz a diferença, né? Se o cara machucou, você vai junto com o cara. O que houve? Vamos lá, vou junto. Vamos fazer o exame. Quero ver o que... Não por eu ser médico só. Isso acontece em outros lugares. Vamos lá, vou marcar o exame hoje mesmo. Vou com você. Vou ao médico com você. Vou resolver o seu problema. Então, você está o tempo todo disponível para resolver os problemas da equipe. Pouca conversa paralela, pouco jantar com conselheiro, diretoria, fica focado no vestiário, no time, no hotel, no transporte, no jogo. Eu acho que é isso que faz a diferença. Eles te respeitam. Esses antigos aí, os dirigentes contestadíssimos, né? Criticados e tal, mas foram os caras que ganharam, né? E vamos pôr ali aí um monte, eu não vou ficar citando nome, mas é dirigente em raiz. O cara vai lá, mudaram as coisas, mudaram. O jogador ouve menos, está pouco interessado em debater outros temas,
ele é muito jogo, muita viagem, muita carga horária, ele não quer conversa, mas isso é muito ruim, porque é necessário, é necessário. Então, esse diretor executivo que costuma ter nos clubes é mais para fazer negócio, aproximar empresário da diretoria, ver contrato, tá? Mas com o jogador mesmo não fala. Não sei, hoje no São Paulo eu não faço ideia, mas em geral não fala, fica distante. Eu não sou distante, eu sou próximo. Quero saber, cuidar de menino, cuidar de pai, cuidar do menino que está subindo, porque esses são os mais, entre aspas, vulneráveis, os que estão sofrendo a pressão, os que têm medo. Você tem que tirar o medo desses meninos. Vem cá, não é nada disso, senta aqui. Tá? A hora que, pô, o cara sentou comigo. Eu lembro de uma história, quando eu voltei em 16, e, enfim, o jogador que não era brasileiro, no intervalo tirou a chuteira. Tirou a chuteira. Como todo mundo faz. Cansado e tal, eu estou aqui olhando para cada um, nós numa fase difícil. Aí, na hora de levantar, ele estava assim, eu peguei e calcei a chuteira nele. Calcei a chuteira nele. Ele olhou para mim, assim, como isso? Mas vamos lá, deixa eu te ajudar. Ele falou, nunca ninguém fez isso para mim. Entendeu? Então, são gestos de igualdade, solidariedade, de carinho e bronca também. Então, tem que falar, você está errado, não admito e tal, e pai, bola. O cara fica bravo. Uma vez eu tive um problema na seleção feminina, eu falei um absurdo lá, coisa que eu entendi, que eu não sei. Era uma questão do marketing, então, enfim. Aí ficaram muito bravas comigo. No dia seguinte, uma delas, que eu gosto muito, viu também, falou, pô, Marcolino, você pegou pesado ontem. Falei, você achou? Falei, mas sabe que eu pensei que você tem razão? Quer dizer, então, às vezes, você precisa ir até, esticar a corda até o limite para ver, pô, tem gente olhando aqui, tá errado o que vocês estão pensando, não é assim e tal. E aí a tua experiência, que às vezes é desagradável naquele momento, né? Da má notícia, a cobrança é ruim, mas aí a hora que você fala que tem convicção do que está falando, não é deselegante do que você está falando, não é desrespeitoso do que você está falando, mas mexe com as pessoas. Elas olham depois assim e falam, pô, o cara tinha razão. O cara, não é bem assim, mas eu entendi. Então, você vai criando movimentos de aperfeiçoamento do processo educativo, colaborativo, entendeu? Isso faz muita diferença. Aí tem que ter formação. Não adianta pegar lá o cara que nunca entrou no vestiário, que jogava bola com os amigos e tal, e falar, você diretor. Não é assim. Não é assim. Tem que ter conteúdo, tem que ter bagagem, tem que ter perdido muito, tem que ter ganho muito, tem que ter muita relação pessoal, sem misturar isso, né, entre hierarquia e amizade. Então, acho que é isso. Doutor, tem uma rapaziada mandando um abraço para o senhor. Tem a Érica Iroá aí e o pessoal da torcida Tricolor Chopp. E também tem uma pessoa que gosta muito do senhor, que é o Sebastião Palma. Mandou um forte abraço para você. Tá? Doutor, jogou conosco lá na base. O cara tem uma formação excelente. No futuro vai ser aí um gestor de futebol. Está ajudando lá na questão do camarote dos ídolos. E é uma pessoa que eu gosto muito. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Essa transparência que a atual diretoria pregou, ela saiu como um tiro pela culatra, né? Porque automaticamente a diretoria não consegue ser transparente o tempo todo e a torcida vai cobrar essa transparência. Como que o senhor enxerga essa promessa do Casares hoje? Olha, para ganhar a eleição, o candidato faz de tudo. Não é só no campo esportivo, não. No político. A gente está vendo aí na política nacional, um lado, outro, promessa de tudo. Daqui a pouco vem a realidade. Até porque quando você promete demais, a cobrança ainda é pior. Então, não prometa tanto. Seja cauteloso. Veja quanto você pode prometer. Se você pegar os projetos de prefeito, governador, seja o que for, do que ele vai fazer, eu me lembro que o prefeito passado falava, se a gente conseguir cumprir 30%, 40% das nossas metas para a cidade de São Paulo, que é impossível, a gente fez um bom trabalho. Então, diga, olha, esse aqui é o nosso plano de meta, vamos tentar cumprir parte dele. Não, mas já vai
dizendo que vai fazer tudo, que vai subir, vai ter viaduto, vai ter... Não dá certo, porque a cobrança vem e fragiliza quem deu aquele tipo de fala. E a transparência é algo muito delicado, porque nem tudo você deve conversar. Vamos lá, eu estou aqui na minha casa, minha filha, minha mulher, meu filho, né? E a gente conversa. Quer dizer, tudo que a gente conversa aqui nós vamos contar para os outros? Nós somos uma família transparente, ética, evidentemente, né? Mas não vamos sair conversando que nós aqui tivemos que discutir algo que não está legal. A gente preserva a família não falando demais, né? Então, falar demais é um perigo, é um perigo. Então, a gente tem que saber muito bem o que... Por exemplo, a questão de transparência não tem nenhuma, né? Os contratos você não sabe, os juros dos contratos de empréstimo você não sabe qual é o valor, o galope até hoje a gente não sabe quem pagou, quem comprou, quanto foi, quem vai pagar. Então, tem certas coisas que, às vezes, tem coisa que é difícil mesmo você ser transparente. Estou fazendo um negócio aqui, não vou falar e tal, estou pegando um valor aqui, vou passar lá, mas não pode ser tudo assim, né? Você tem que ser muito claro para depois, mano, conselho. Nosso conselho, a gente faz reunião, virou online, contra a pandemia. Acabou o debate do São Paulo. Acabou o debate. Você vai falar, peça para falar no computador, oh, boa noite. Não tem proximidade, não tem debate, não tem poder de fala. Essa é a verdade. Você tem lá um segundo, aí corta o microfone, acabou, cai você. Então o debate no Conselho de São Paulo praticamente acabou. Tem discurso. Discurso que, quando você é o poder, você fala o que você quer, ninguém contesta, e faz aquelas coisas, vamos dizer assim, ufanistas, né, e tal, e aí bate palma. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, essa questão da imprensa não ir no treino, eu acho que imprensa demais atrapalha mesmo, mas imprensa ausente é muito pior. Então, tem que ter ali o exercício da profissão, pergunta, resposta, convívio, com sempre ética, educação, respeito e tal. Então, as coisas ficam muito escondidas, né? Não sei se é má fé ou não, mas acho que é conveniente ficar escondido. Porque assim não tem que dar satisfação, pode ficar falando com esses caras, para quê? Tal. Isso atrapalha muito a gente poder entender até a dificuldade. Você chega lá e fala, estou com uma dívida assim, vou fazer isso, não vou comprar jogador, vou fazer aquilo e tal. Mas não, fica sempre um mundo nebuloso para a gente tentar descobrir o que é verdade, o que não é, o que é factível, o que é possível, o que não tem jeito. É muito mais fácil falar a verdade. Boa, doutor. Vai lá, Emerson. Doutor, vamos entrar então um pouquinho naquele âmbito, né? Quando a Ó, gente rapaz de Apiaí. como a gente Mas fala. tem que jogar em Apiaí, tá aqui o Andrade, aqui, Eli. Jogar em Apiaí com o Juvenil do São Paulo, sei lá que ano, 80 e qualquer coisa. Que longe que foi, naqueles queixo duro mesmo, né? Jogamos em Apiaí, bater e voltamos em Apiaí. Está falando do Beraldo. O Beraldo é um jogador talentoso. O pai dele, é isso. Não sei se vocês sabem. André Beraldo. André Beraldo jogou no Guarani. Eu era médico do Guarani. Zagueiro também, né? Zagueiraço, elegante, técnico, né? Um cara bonito de ver jogar, né? E era um zagueiraço. E aí, quando eu soube que o filho dele estava, mas não acredito, ele mandou um vídeo para mim. Tem um vídeo que ele mandou para mim, né? Que a gente cuidou, são gratos. Aí eu falei, tomara que seu filho dê certo, eu vejo que ele tem talento. Outro dia ele deu uma dominada na bola lá, assim, no meio do peito, assim, abaixou, lembrou o Dario Pereira, né? Eu não falo essas coisas, comparação sempre é ruim. O Beraldo é extremamente técnico, firme, não faz falta boba, não é imprudente. Esse menino, para mim, vai ser uma grande revelação do futebol brasileiro. Sensacional. Mandar um abraço para o Palma, que também, né, como o senhor comentou, está na live, um grande Já amigo. mandei. Palma, Grande abraço. Grande abraço. grande amigo aí, parceiraço aí. Doutor, a minha pergunta para o senhor é o seguinte: a gente está vendo que no São Paulo, a gente percebe que entra ano e sai ano, né? Cada vez mais a oposição do São Paulo ela vai se enfraquecendo. A gente viu agora. Você sabe por que ela se enfraquece? É. Porque o poder é um imã.
e o que se oferece de benefícios para quem sai da oposição é coisa de louco. Então, o que acontece? Você fazer oposição é muito mais difícil, é muito mais penoso você juntar o cara. Vem cá, vamos viajar de Kombi? Cara, puta, não, vou ali, cara, vou na perua dele, no Volvo dele. É melhor, é melhor. Mas quem sabe se ele de Kombi comigo, a gente pode mudar alguma coisa. Não, obrigado, pô, você é legal pra caramba, mas eu vou de Volvo. Então, a oposição perde nomes que são importantes porque abrem as portas para algum cargo relevante ou não, às vezes ilusório, para essa pessoa fazer parte da situação. E aí fica esse mundo contínuo, sem mudança. Tem gente que não vem à oposição por medo de retaliação, de não ser bem recebido na social, que não pode mais parar o carro ali onde ele queria, não vai mais receber ingresso de show. Então tem uma série de coisas que o poder agrega. Isso vale em qualquer lugar, política brasileira, da cidade de São Paulo, do Estado, e por aí vai. Então, as nossas armas, que não temos interesse pessoal, não temos interesse em cargos, se torna muito mais difícil, porque eles vão puxando um e outro. O cara vê, não, lá tem mais, a janta lá é melhor, então vai jantar com eles lá. E isso é o poder, é o poder. Então, agora, se não tivermos uma oposição, nós teremos oposição para reeleger conselheiros, para fazer um contraponto, para que seja elegante, não seja acusatória. Lógico que uma hora sai alguma coisa. Mas é para que o São Paulo tenha contraponto. Senão vai ser esse mesmismo e uma continuidade, um continuismo, você não vai ter para quem reclamar. Você não vai ter para quem reclamar. Então, essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Não é aqui fazer antagonismo ao Casares, antagonismo a sei lá quem. É a gente ter uma opinião diferente e mostrar caminhos que possam ser melhores. Eu não quero, de forma alguma, atrapalhar a vida do São Paulo. Aliás, o São Paulo, cá entre nós, falar que atrapalha a minha vida é muito injusto, mas me angustia muito, porque eu tenho que dar satisfação, eu saio na rua, todo mundo me come. É impressionante, existem dois mundos. O mundo do São Paulino comum e o mundo do São Paulino da social. E nem sempre tem muito São Paulino, tem muita gente que faz tudo. Então, você sai na rua o dia inteiro, você não vai lá, você não vai ajudar, você não vai participar, você não vai se candidatar, você não sei o quê. Eles têm uma expectativa boa comigo, mas aí você entra na roda viva da política do clube, grupo A, grupo C, grupo D, juntou em 150, um amarrado no outro, você contar também o ponto, você não vai sair, eu vou ficar, se sair eu te prejudico, e aí fica aquele mundinho de 150 e 20 milhões de torcedores, talvez não todos, mas grande parte, falam, não vão fazer nada. Vocês não vão contar uma história diferente. E essa é a nossa missão, contar uma história diferente, sem interesse de ser alguma coisa lá. Porque eu já fiz quase tudo no São Paulo. Ganhamos quase tudo. O único título que eu comentei lá é a Copa do Brasil. Aliás, nem São Paulo. E fui muito feliz nos 20 anos que eu passei lá. Nunca fui diretor estatutário de nada, nem assessor, nada. Fui profissional do clube, fiquei conselheiro do clube, aí fui vereador pela cidade de São Paulo, fui à CBF e sempre interessado no São Paulo. Porém, eu tenho uma certa distância desse convívio da social, aquela coisa já joguei bola lá, já participei e tal, mas não ali o dia inteiro. Eu tenho que fazer, eu sou médico. Eu não posso ficar o dia inteiro ali tomando cerveja, dando risada. Né? Eu tenho mais o que fazer. Mas tem gente que fica lá o dia inteiro, porque gosta, ou porque pode, ou porque é só o que tem para fazer. Então é difícil agregar pessoas quando tem essa dificuldade, que é um colégio eleitoral muito pequeno. São Paulo é o clube mais antidemocrático do Brasil. Eu tinha uma ideia anterior que era muito bom, porque preservava o clube, cuidava, os conselheiros sérios, iam cuidar. De repente, foram cuidar deles mesmos, muitos, tal, dos seus cargos, das suas posições políticas e tal. Eu não tenho nada contra, cada um faz o que quer. Mas
Mas isso não foi bom para o clube. O resultado, claro, aí nesses últimos 12, 14 anos, o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista. É isso. O São Paulo não pode ser São Paulo Clube Futebol. São Paulo é São Paulo Futebol Clube. E há uma inversão hoje das coisas. Ô, doutor, diante de tudo isso que o senhor falou, né, a gente está falando que tem essa dificuldade muito grande de fazer oposição do São Paulo, porque a gente fala de oposição para ter uma oportunidade para que eleja, né, alguém da oposição. Né? Então, a gente sabe que existe essa dificuldade hoje no clube e cada dia que passa mais, pessoas que eram da oposição estão indo para a situação. Então, o senhor já deixou bem claro aqui, pelo que o senhor está falando, que eu já ia até agregar uma outra pergunta, mas essa aqui eu já vi, pelo que o senhor falou, eu já entendi. O senhor não aceitaria. Que era o quê? O senhor aceitaria se o Júlio Casares te fizesse um convite para você fazer parte da situação, para ajudar o São Paulo de alguma maneira? O senhor aceitaria trabalhar na situação? Se não aceitaria, o que o senhor faria de diferente da gestão Júlio Casares de hoje para melhorar a situação do São Paulo? Eu acho assim, complicado dizer o que eu faria diferente, porque aí eu vou expor coisas que talvez ele não faça bem feito, que eu também não sei se eu faria tão melhor. É difícil fazer comparações, né? Eu acho que, por exemplo, o clube vai bem, o clube está caminhando bem, mas cada dia aparece um credor novo, cada dia aparece uma conta nova para pagar, que vem desde lá do passado recente. Agora, nós já temos contas a pagar desse mandato de 3 anos que também estão ficando atrás, que estão se acumulando. Aí o balanço é positivo, mas o balanço é positivo porque tivemos receitas extraordinárias, eu não preciso explicar, todo mundo sabe. A venda do Antony, a venda do Casemiro. Então, isso equilibrou. Agora, como é que você tem um estatuto não, um balanço financeiro positivo, sendo que você tem dívida que aparece todo dia, ação e etc. Então, quem vai pagar isso? Então, onde está o equilíbrio financeiro? Então, é muito difícil fazer isso. Não estou aqui dizendo que é fácil fazer. Você tem que abrir mão de muita coisa. Primeiro, enxugar a máquina, de todo lado, administrativa, tem que enxugar essa máquina. O número de pessoas em comissão técnica, você tem que começar a reduzir. E é possível, entendeu? Então, são essas as minhas colocações. Agora, vai trabalhar como Júlio. Você tem que dizer o seguinte, eu não vou lá para sentar na beira da mesa, tomar um cafezinho, bater palma e falar assim, ele é um assessor da presidência, ele é um apoiador da campanha. Me dá o que eu sei fazer, eu ajudo. Agora, para ficar lá tomando café e viajando de graça para ver jogo de futebol, desculpa, eu já passei essa fase. Doutor Marco, quero voltar de novo no tempo aí e tentar tirar de você, esclarecer uma crise que a gente teve em 2004, um ano antes da gente ter aquela glória, né, de ser 3 vezes campeão mundial. Mas essa crise de 2004 aí que a gente teve, que foi logo depois da eliminação diante do Once Caldas, ela quase afetou 2005, ela quase afetaria 2005, porque a gente viu muito pouco, naquela época, imagina, naquela época de 2004, saía muito pouca coisa de dentro do vestiário, né? Então, hoje em dia a gente sabe de muito mais, né? Coisas. Daniel, aí entra aquela história que tem muita gente. Quando tem muita gente, deixa de ser uma família, um grupo, para ser uma vizinhança estridente. Você grita aqui, o mundo escuta lá. Naquela época, eu já em 16, eu segurei briga dentro do campo, os caras queriam se bater e tal. E eu falei assim, se essa história sair daqui de dentro, vamos os dois embora. Ninguém vai comentar uma palavra do que aconteceu aqui dentro. Isso existe no futebol, acontece, é ruim, mas não vai sair daqui de dentro. Se eu ouvir um comentário fora do vestiário sobre isso, aí o bicho vai pegar. Ninguém ficou sabendo, os caras se arrumaram, no dia seguinte está tudo certo. Então, em 2004, doutor, é verdade que quase naquele jogo do Palmeiras, contra o Palmeiras, acho que foi no Pacaembu, a gente perdeu
né? E foi O logo. Luiz Fabiano acho que perdeu um pênalti, o Rogério teve uma falha num gol, se não me engano foi isso. Eu acho que foi isso. A gente tinha sido eliminado pelo Once Caldas. Se eu não me engano, a gente foi lá para o Pará jogar contra o Paysandu e perdeu. Desconto tudo. A gente perdeu o Once Caldas no último minuto, quando o Cuca já estava fazendo a para bater pênalti. Num lance impedimento, Fábio Santos deixou o cara ir, mas estava impedido. Saiu o gol, a gente caiu fora. Foi um baque. Aquilo foi nossa, acho que só esse jogo e o do Fluminense, que a gente perdeu também lá no Maracanã, gol do Washington, foi assim, a tristeza máxima que eu vi em vestiário de São Paulo. Fomos jogar, saímos de lá, difícil, voo tal, para jogar contra o Paysandu. Pô, você sai desclassificado da semifinal da Libertadores. Vai pegar o Paysandu, aquele calorão lá, campo difícil. Tomamos, acho que 4-2, não lembro. Perdemos o Paysandu. Aí chegamos aqui para jogar com o Palmeiras no Pacaembu. E aí deu aquele resultado ruim, falhas individuais. Os caras estavam muito chateados. Certas circunstâncias que tem no futebol. Pô, existe luto, cara. É difícil você conseguir superar determinadas derrotas, né? Especialmente em times jovens. Se você for lembrar bem, aquele time tinha um monte de cara da base. Era o Rogério, era o Gabriel, era o Júlio Santos, era o Jean e era o Fábio Santos. Era o volante, era o Simplício, e tinha mais um, que era parecia o Luan, qual é o nome dele? O volante. Bom, daqui a pouco eu lembro. Tinha o Alexandre, né? O Alexandre e Fábio Santos. Pô, era um time novo, jovem, tudo da base. E foi muito bem o time. Né? Perdemos, vai fazer o quê? Né? Aí veio a crise que você estava falando. Pode comentar. E foi talvez por causa disso, desse time muito jovem de 2004, que a direção de São Paulo tomou a decisão de contratar jogadores mais experientes, como foi o caso do Mineiro, por exemplo, do Josué. Foi por causa do time estar muito jovem. Vocês diagnosticaram que não era uma equipe boa, tanto é que foi bem, mas não era uma equipe preparada para ganhar títulos, principalmente o título da Libertadores? Aí tem uma série de circunstâncias. Naquele momento, houve o fim da lei do passe. Então, nós fomos atrás de jogadores que encerravam o contrato, que poderiam ser utilizados sem ônus, porque nós também não tínhamos dinheiro. Não tínhamos dinheiro. Então, aí vieram o Mineiro do São Caetano, veio os meninos do Goiás lá, o Fabão, o Danilo, o Josué, o Júnior veio de fora, trouxe o Cicinho, né? Então, incorporou o time, porque houve oportunidade de negócio, a gente saiu na frente daquela questão eu me lembro que os caras falavam assim, pô, estão roubando o nosso jogador. O fim da lei do passe, os caras juravam que não ia pegar, que alguém ia criar um fato novo e segurar os jogadores, né? E não, aquilo não foi definitivo. E aí, a gente montou um time mais forte, mais sólido, né? Que a gente viu que era mais vulnerável mesmo, e os meninos não tinham culpa, era muito cedo ainda para eles, né? E eram bons jogadores, já tinha de 2002, 2003, já tinha o Gustavo Neri na lateral esquerda também, era o Gustavo Neri. O Fábio Santos era reserva, entrou acho que no fim do jogo. E o Gustavo Neri perdeu um gol assim, né? Só chutar, né? Ele foi dar mais um toque, mas logo depois saiu o gol do Once Caldas. Então, o futebol como eu falo, você não tem domínio sobre as coisas plenas. Você tem que falar, acho que falta alguma coisa, vamos fortificar o time, vamos dar um padrão melhor para o time. E as coisas deram certo, poderiam não ter dado também, mas deram certo. E naquele jogo lá, a torcida se voltou contra o Rogério, se voltou contra o Luiz Fabiano, chamou de amarelão, tinha balão de gás amarelo e tal. São manifestações que eu entendo perfeitamente, mas que se a gente não tivesse coragem, a gente teria sido submisso aos desejos dos torcedores. Até o Rogério Ceni foi profundamente vaiado. E aí que você tem que mostrar que você sabe o que está fazendo. Né? O Juvenal, tinha mais gente lá, o Milton, a gente apoiou nos caras e deu tudo certo. Aí o Cuca saiu.
pessoal, manda as perguntas na caixinha. Desculpa por não responder, porque é uma entrevista bem difícil da gente tem que esperar o doutor Macaulay responder. Manda as perguntas para a gente aqui. Ô, doutor, deixa eu perguntar para o senhor. O senhor que veio de uma época que eu, graças a Deus, fui muito feliz quando você estava na frente do São Paulo, onde o Refis era uma referência, né, cara, não só brasileira, como mundial. E hoje a gente pega o Refis que parece que não consegue, né, cara, dar cabo das lesões. Não se sabe ao certo o que acontece lá dentro. Teorias é um punhado. Tem aí a participação do Dr. Turíbio, nós fizemos uma live com ele aqui, que ele explanou para a gente que estava trazendo material, trazendo profissionais. E, caramba, do nada, ruiu, cara. Como que o senhor vê aquele DM que o senhor fazia parte, que recuperava, que fazia jogadores fechar contrato com o São Paulo para fazer tratamento, vestir a camisa do São Paulo? Por que decaiu tanto, cara, essa referência mundial, cara? Só para lembrar, o Luizão eu trouxe que o Leão ria do quadro dele. Essa perninha de sabiá, tá? Que depois incorporou e foi muito gentil com o Luizão. O próprio Ricardo Oliveira, enfim, um monte deles vieram, ficaram, gostaram e fizeram um contrato com o São Paulo até aquele daquilo que deveriam poder. Tá? Perguntinha rápida. O Ronaldo estava perto do São Paulo? Fenômeno? Porque ele foi se tratar no Refis. Não estava perto, não. Ele só foi porque o Rosan tinha o Rosan, né? O Mata da fisioterapia. Um cara sério, determinado, que não fazia firula, que não ficava contando para os outros coisas, e não inventava também protocolos, cumpria a risca aquilo que ele sabia. Então, ele era super importante, né? O Carlos Neves depois, o Wellington Walker, que hoje está no Japão, fazia a transição. Eu falo que a parte mais difícil da medicina esportiva, do futebol, é a transição do jogador lesionado para o campo. Se esse sujeito que faz a transição não tiver muita percepção do que está acontecendo, é olho. O cara, ele puxou um pouco, ele não fez a velocidade que ele faria. No trote ali eu vi que ele poupou, apoiou o pé. Então tem um monte de detalhe que é feeling, que é visão mesmo, conhecimento, que você faz o processo caminhar. E não ter pressão de treinador, de diretoria, o cara jogar. Daí você põe tudo no buraco. Não, tem que pôr, tem que jogar. É diretor que é mandão, e lá não tinha isso. O jornal nunca perguntou se eu vai jogar. Não dá. Ir embora. Entendeu? Não falar mais nada. Então, o Marcelo, no gentleman, quando é que ele volta? Marcelo, tal, bom, vamos ver, faz o que puder. Aí, entendeu? Então, essas atitudes dão muita segurança para quem está trabalhando. Então, o que aconteceu foi o seguinte, vamos fazer uma comparação boba. Você tem um computador lá, você comprou um computador última geração. Em 2008, eu chego em 2016, é o mesmo computador. O computador era ruim? Não, mas está desatualizado. Ninguém fez ali um trabalho de atualização dos equipamentos, das coisas. Ficou assim. Aconteceu 2 vezes comigo. Quando eu fui em 2002 também, o departamento médico estava bem defasado. Aí a gente fez o que eu fiz. E aí deu tudo certo. E agora, eu não tenho ido lá, nunca mais lá, faz mais de 3 anos que eu não estou lá, dentro do CT, faço questão de não ir para não ser mal interpretado. Mas aí criaram a possibilidade do Turíbio voltar, depois se indispuseram com ele, houve uma discussão, o cara que ele trouxe ocupou o lugar dele. Enfim, isso aqui não me pertence ao que aconteceu. E agora estão tentando melhorar e tal. Acho que uma hora melhora, né? Não é possível. Verdade. Obrigado. Vai lá, o Emerson. Doutor, eu insisto muito na questão política, porque para mim isso é muito importante. Acho que para o torcedor são paulino é extremamente importante, porque a gente precisa de melhorias urgentemente, né, nessa gestão do São Paulo. O São Paulo vem atravessando momentos dificílimos, com dívidas, processos trabalhistas, clubes cobrando, né, e a gente vê uma questão
muito conturbada da gestão atual, porque muitos problemas acontecendo, o senhor já até citou sobre isso também, né? Às vezes o cara tá uma foto lá, outro lá, o cara tem a vida dele particular, tudo bem e tal, mas eu acho que nos momentos difíceis do clube a gente tem que se preservar, né? Até porque, caramba, a gente está tanto tempo sem ganhar um título importante e precisando crescer cada vez mais, né? No futebol, voltar a ser o que era, né? A minha pergunta para o senhor é a seguinte, né? Existe uma possibilidade real que o senhor se tornar presidente do São Paulo? Existe alguém dentro do clube, né, que o senhor puder, por exemplo, fazer uma aliança para que a situação ficasse mais forte e pudesse concorrer com mais força ao cargo de presidência do São Paulo? Da oposição. Do lado do, por exemplo, alguém que o senhor Numérica, como o colégio eleitoral do São Paulo é muito pequeno, quem vota para presidente são os conselheiros, eu até dizia, eu achava que isso era bom, mas eu já acho que não é mais. Mas tem que haver o voto direto de sócio, para ampliar e tirar um pouco o voto carregado do conselheiro, porque não tem a quem dar satisfação. Então, ele vota, ele se fecha, forma lá um grupo de 150, é mérito de quem formou o grupo. Não estou aqui questionando, mas não é bom, porque você dá o cargo para o cara, jura de amor para o cara, o que você quiser eu faço, seu voto é meu, acabou. É um voto que é de compromisso, é um voto de compromisso com o sujeito. Então, esses caras estão juntos e não largam, porque fragiliza o próprio modelo deles. Então, é muito difícil vencer uma eleição nessas circunstâncias. Eu falo muito que eu não quero ganhar uma eleição pelo caos. São Paulo vá mal, São Paulo perca, São Paulo esteja à beira da falência. Isso eu não quero. Quero São Paulo bom, produtivo, competente, competindo em alto nível, né? E se precisar disso, abrir mão dessa questão pelo São Paulo, eu abro mão hoje já, não tem problema nenhum. Só que eles têm uma concentração de poder e abafam qualquer manifestação de alguém que não acompanha no dia a dia, que tem questionamentos a fazer. A ponto de ter um monte de processo lá que teve, contra sócio que falou alguma coisa, conselheiro que falou alguma coisa. Eu mesmo quase fui... tentaram me excluir do conselho, porque eu, embora tenha pedido licença, houve um conflito de datas ali, que depois eu coloquei, e que puseram o Conselho de Ética queria me expulsar do Conselho. Imagina isso. Imagina isso. Se eu mereço esse tipo de tratamento do Conselho, de uma diretoria de São Paulo, ou de um presidente de Conselho de Ética. Veja se eu mereço isso. No fim, as coisas se acertaram, tal, houve um entendimento, mas imagine como é. Então, não é simples, não é fácil. E não guardo nenhum ressentimento disso, nenhum. Já passou, a vida anda, eu não tenho nada de ninguém. E mas as investigações, doutor? Por que as investigações no clube não vai para frente? Por exemplo, como o senhor mesmo citou, né? Teve conselheiros, diretores envolvidos com algumas coisas dentro do clube, né? Por que as investigações elas não conseguem porque o sistema protege o poder. O sistema protege o poder. E o Brasil é assim, na esfera federal. Então, o cara derruba lá uma canetada e ele muda tudo. Não é democrático. Não é uma escolha. Não é algo que seja lógico. É concentração do poder. Então, o Conselho de Ética põe à mesa quem ele quer e exclui quem ele quer. E acabou. São a maioria. O Conselho Consultivo aprova nomes para ser vitalício, desde que eles gostem das pessoas e estejam do lado deles. Então, é realmente uma avalanche de poder sobre quem quer colaborar e, ao mesmo tempo, discordar. Porque discordar é benéfico. Você tem que ter... imagine, se a minha mulher discordasse de mim, cara, eu não seria tão melhor do que eu sou hoje. Minha filha me cobra, minha filha é jornalista, está no último ano da Casper Libero, trabalha já em portal.
muito bem, super competente, português incrível, inglês fluente. O que ela me cobra e discute comigo pontos de vista, eu, com os pontos da minha geração, velho, e ela nova, ouvindo todas essas conversas, para mim assustam um pouco, tal. Não, não é assim, você não pode falar isso, você não tem o quê. Eu aceito, eu aprendo. Vou brigar com ela? Não, cara, eu a amo. E eu, com isso eu me renovo. Então, a renovação é você ouvir pessoas que discordam de você. Discordam da melhor categoria. Olha, não é assim. Faz assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas não, você é opositor, você não é bem-vindo aqui. Politicamente, dá risada, cumprimenta, tá. Mas na hora do vamos ver, ele não vai te ver perto. Essa é a verdade. O doutor... Totalmente transparente nisso, hein? Se é uma coisa que eu não sei, é mentir. Não brigo com ninguém, não sou agressivo, mas eu não minto. Doutor, eu tenho uma dúvida técnica recente aí do futebol. E isso entrou em discussão no começo do ano, com as lesões do Ferrarese e do Galopo. Eu quero mandar um abraço para o Kiko Vidigal, que está assistindo aqui, mandou uma mensagem para mim. Abraço. Eu quero mandar também um abraço para uma galera aí que também falou aí, citou a gente, eu, Alisson, pessoal. Doutor, qual é o impacto do gramado sintético no futebol brasileiro? Você vê alguma relação dessas lesões graves aí, recentes, principalmente as do São Paulo, né? Ferrarese e do Galopo num gramado sintético? Existe alguma certeza sobre isso já na ciência do futebol, sobre o gramado sintético e as lesões? Olha, por uma coisa que tem um poder de conhecimento muito grande e uma mídia e custo muito bom para quem faz negócio, toda crítica é jogada fora. O Galopo não teve nada a ver com o gramado. Eu vi ali lance pela TV, obviamente não é a precisão que eu gostaria de ter, mas ele teve um falseio sozinho ali, um negócio que não tem a ver com o gramado. Foi um movimento poderia ser no gramado do Morumbi. Acho que sim, poderia ser no aquecimento, entendeu? Então não teve a ver. Agora, eu acho que ele faz a bola rodar mais, eu acho que ele é muito veloz, ele não dá a resistência que seria o ideal na grama normal. Você presta atenção que quem reclama são os mais velhos, né? Quem tem muitos anos de futebol. E quem é do society, a garotada que aprendeu a jogar no society, acha legal. Então, você vê que não são conflitos de geração, e a minha interpretação é que ele é mais arriscado. Eu vejo um amigo meu que joga, eu sou um médico, tem um consultório, os caras vão lá. E eu vejo, eu prendi o pé, eu fiz aquilo. E eu estou tentando cada vez mais uma grama artificial, sintética, mais parecida com o gramado natural. E eles estão evoluindo nisso, estão fazendo melhor. Antigamente queimava, tá? Rolava lá, ralava a lateral inteira da coxa, né? A chuteira ficava quente, né? Do atrito. Então era muito ruim. E hoje está ficando muito bom. Agora, vai sempre ter essa controvérsia. O que existe é inadaptação. Então você presta atenção. O Palmeiras, quando vai jogar, o Atlético Paranaense, quando vai jogar, na grama natural, ele tem certa dificuldade. Porque ele treina, joga a maioria dos jogos no gramado sintético. Quando ele vai jogar no gramado natural, ele sofre um pouco. A bola é mais lenta, o jogador que está jogando na grama natural tem mais adaptação, o kick da bola. Então, ele leva vantagem de jogar por adaptação. A gente leva desvantagem por inadaptação. Mas existe o reverso da medalha. Eles também jogam no grama natural e sofrem mais porque não estão adaptados. Então, é uma questão assim para a gente ver mais para frente aí, e ter um follow-up. O senhor recomendaria o gramado sintético no CT da Barra Funda, pelo menos em um dos campos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Até para... Deixa eu só interromper só rapidinho. Vai cair a live aqui, que o Instagram está fazendo 1 hora de live. Eu vou fechar aqui. Posso entrar de novo rapidinho? Com todo prazer.